o Senhor, grande é o Senhor no céu. Suas vestes reais enchem o templo, suas vestes reais enchem o templo. E coroamos ao Senhor. Coroamos ao Senhor. Vamos cantar glória. Glória ao Rei ressuscitou. Ergam as mãos, abram as portas, deixem o Rei e pra sempre ser nosso Deus. Ergam as mãos, abram as portas, deixem o Rei da glória. Sempre ser nosso Deus. Paz e bem, boa noite a todos e todas. Estamos começando mais um Vivências Online. Que Deus abençoe o seu coração e que essa noite seja uma noite para a gente desenhar caminhos bonitos para a nossa alma, para as nossas relações. A gente está vivendo um tempo difícil para todos nós, né? O mundo todo está experimentando um momento muito delicado. E eu queria conversar um pouco sobre isso com vocês. Eu queria que a gente, a partir do texto sagrado, tentasse pensar algumas coisas. E eu queria ler com vocês 2 textos. Queria que vocês fixassem esses textos em suas mentes para a gente depois conversar um pouco sobre isso, permeados por essas 2 leituras. A primeira leitura se encontra em João, capítulo 9, versículos 1 e 2, diz assim: Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? O outro texto está em Jó, no capítulo 42, o versículo 5, diz assim: Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu queria que a gente orasse, e aí, no seu lugar, e eu aqui, a gente pedisse a Deus que nos abençoasse no entendimento dessa nossa conversa, dessa reflexão, e que ela realmente ache um lugar em nós
sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo. Que ela seja uma luz para nós olharmos para esse momento e entendermos a companhia de Deus. Oremos. Ó Deus, que a Tua graça nos alcance nesse momento, que a Tua palavra ela deixe de ser a combinação de tinta no papel e possa ser realmente essa palavra de Deus para nós. Nos ajuda a entender esses dias, esse momento que atravessamos, e também captar no nosso coração e na nossa alma a Tua presença delicada e afetiva. Talvez nós precisemos, hoje, à noite, desfazer de alguns conceitos e pré-conceitos para realmente entendermos a Tua proximidade e a Tua ação nos nossos corações. E por isso eu te peço que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos dê entendimento e clareie as nossas mentes e os nossos corações. E à medida em que eu for expondo o pensamento a partir do texto lido, que esse Espírito nos auxilie nesse entendimento no nome de Jesus. Amém e amém. Eu sempre gosto de afirmar que Deus nos quer bem. E eu realmente acredito nisso. Deus nos quer bem. Mas houve um tempo em que essa frase, para mim, ela vinha de muitos ou com muitos questionamentos. Como é que Deus me quer bem quando eu sofro? Quando eu passo por dificuldades? Quando eu experimento a dor e a angústia? Como é que Deus me quer bem? Esse questionamento pairava dentro do meu coração diante dessa afirmação que, vez ou outra, eu fazia. Deus me quer bem. E aí eu olhava para tudo o que acontecia, não só comigo, mas com a humanidade, e eu tinha a impressão que essa frase não estava bem costurada, não estava bem proposta. Porque as conexões que eu fazia com essa frase, e fazia também com a dor e o sofrimento da humanidade, usando informações teológicas, aprendizados, não trazia paz ao meu coração. E eu fui, então, tentar buscar essa questão de uma forma mais real, mais coerente. E eu precisei refazer algumas coisas. Continuo hoje, mais do que nunca, afirmando que Deus nos quer bem. Isso hoje faz todo sentido para mim. Muito mais do que antes. Hoje eu posso afirmar, trago essa afirmação, inclusive, como uma afirmação da minha fé, uma base da minha fé. Deus nos quer bem. Mas para isso eu tive que refazer o meu olhar sobre o sofrimento e sobre a dor da humanidade. Refazer no sentido conceitual da coisa. E eu gostaria de usar, rapidamente, fazer uma andança aqui pelo texto de Jó, só lembrando que Jó é um gênero literário, né? O Jó, ele não é uma personagem. Alguns escritores chamam Jó de uma novela, né? A literatura, que é a forma como se propõe a história de Jó, ela está dentro de um gênero que alguns escritores chamam de novela. Mas não importa se Jó realmente viveu, se quem escreveu Jó se apropriou de alguma literatura outra antes dele, não importa. Importa é o texto.
E o texto nos diz muitas coisas a respeito de Deus e a respeito do sofrimento. E aí eu preciso fazer uma caminhada com vocês no texto de Jó, para a gente fazer aqui algumas afirmações. Jó era um homem íntegro, a Bíblia diz, no início do seu texto, um homem íntegro e temente a Deus. Ele tinha alguns filhos, ele era uma pessoa abastada, tinha um grau de riqueza interessante para os seus dias, tinha fartura. E, num determinado dia, ele perde tudo. Ele perde os seus filhos, ele perde o seu celeiro, ele perde a sua riqueza, e Jó é acometido de uma doença, uma espécie de lepra, hanseníase. E na cultura judaica havia um pensamento, e esse pensamento sai da literatura de Jó e vai para o Novo Testamento na pergunta dos discípulos, ao verem um cego de nascença. Lembra? Os discípulos perguntam: "Ô mestre, deixa eu perguntar uma coisa aqui, quem é que pecou? Esse rapaz, para ficar cego, ou os seus pais pecaram?" E Jesus diz: nenhum, nem ele, nem seus pais. Por que essa pergunta? Porque essa pergunta ela faz parte de uma tradição judaica que diz que aquilo que você está vivendo de sofrimento tem a ver com Deus. Ou seja, se você é uma pessoa justa, você não sofre, você não tem dores. E se você é uma pessoa injusta, se em algum momento da sua trajetória de vida você errou, você pecou, você pisou na bola, então Deus vai te mandar os castigos. Isso faz parte da tradição judaica ali, era a forma como Deus, como as pessoas compreendiam a presença de Deus. E Jó tinha alguns amigos, e esses amigos reafirmavam constantemente: olha, Jó, cara, você pecou, meu, o que você fez? Pede perdão a Deus, se arrepende, pede perdão a Deus para você melhorar. É difícil para a gente te ver nessa condição, nessa situação. E Jó dizia assim: eu não fiz nada, eu não pequei, eu não fiz absolutamente nada. Eu não sei por que isso aconteceu. Perceba que Jó faz parte dessa tradição de pensamento. Mas agora ele está refazendo as suas percepções em relação a Deus. E Jó sabe lá no seu íntimo que ele não fez absolutamente nada. Mas a fala dos seus amigos, que entram em cena em muitos momentos do livro de Jó, dizendo: olha, você pecou, cara, não tem como você estar nessa situação, você está desse jeito, sofrendo, do jeito que você está sofrendo, sem que você não tenha feito nada a Deus. Isso é um castigo de Deus. Você precisa apenas reconhecer isso, se arrepender e isso vai passar. Reconhece isso, cara. Nós somos seus amigos. Aqui você pode falar, e Jó dizia: não, mas eu não fiz nada. Entende como você tem uma tensão aí entre uma tradição de pensamento, uma tradição cultural, inclusive, a partir da religião. E Jó está experimentando essa tensão quando ele vem de uma tradição que ele acredita nisso, inclusive. Até esse momento, Jó acredita nisso. E ele agora está redesenhando essa tradição para o seu coração, porque ele sabe que não é assim que acontece. Estão comigo no raciocínio? Jó está experimentando essa tensão entre o que disseram para ele e que ele experimentou até aqui, e o que ele está vivendo daqui para cá. Ele sabe quem ele é. E aí o texto de Jó 42:5, maravilhoso, inclusive, que diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Tem até uma música, uma poesia musicada na voz do Ademar de Campos e do Asaf Borba,
que diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Quer dizer, é um outro grau de experiência. E eu acho que tem tudo a ver com a gente, porque grande parte de nós aprendeu que os castigos que nos sobrevêm, e aí eu estou pensando castigos como dores e sofrimentos mesmo. Eu fui visitar um senhor no hospital, a convite de uma enfermeira. Ele era radical, não queria receber pastores, né? Alguém que pudesse falar alguma coisa sobre a Bíblia. Mas, num determinado momento e grau da sua doença, ele se abriu e ele falou com essa enfermeira, e essa enfermeira, amiga nossa, amiga da família, Mônica, nos ligou e eu fui lá. E aí esse homem disse: o que é que eu fiz na minha vida para Deus estar me castigando dessa forma? Porque essa ideia de que aquilo que eu faço traz a bênção ou a maldição sobre as nossas vidas, de alguma maneira está em cada brasileiro, em cada pessoa no Ocidente. Porque essa foi a forma que aprendemos a olhar para Deus a partir dessa experiência judaica do Velho Testamento. E Jesus ele rompe com isso, porque ele diz: nem ele pecou e nem seus pais. Porque Jesus está fazendo um outro olhar, ele está olhando para a sua realidade, para a vida como ela é. E aí tem algumas afirmações que eu preciso fazer, porque esse texto serve para mim e para você, e de alguma maneira nós somos esse Jó que experimenta essa tensão. E eu sei que a gente experimenta, sobretudo nesses momentos de radicalidade, em que a gente está enclausurado, está aqui preso em casa, tentando se proteger pessoas que a gente ama e até pessoas que a gente não conhece, né? Mas esse tempo enclausurado traz algumas questões, tem que trazer, inclusive, tem que levantar algumas perguntas em relação a esses aprendizados todos sobre Deus. E essa é a história de Jó, que vive esse drama de perder tudo, que vive essa dor solitária, sendo questionado pela sua tradição que está dentro e pela sua tradição que está fora, através dos amigos. E a esposa de Jó chega num determinado momento para dizer que, olha, cara, amaldiçoa seu Deus e morre, porque você está vivendo isso, você o serviu durante toda a vida e você está vivendo assim. Em outras palavras, ela está dizendo: olha, ele te castigou, cara, por algum erro que você fez, e ele está vivendo esse drama constante no seu coração, essa perversidade conceitual. E a gente aprendeu, de alguma forma, esse conceito sobre Deus, de que a brutalidade da vida, quando ela se impõe, é algum castigo de Deus. O que eu fiz? Né? O que eu preciso me arrepender? A gente está vivendo esse momento e tem muitas vozes dizendo que é um castigo de Deus sobre a nação, sobre o mundo, é o apocalipse, né? Uma das pragas descritas no Apocalipse, é Deus se manifestando com ira sobre a nação. E como é que a gente faz para aplacar essa ira de Deus? A gente convoca um jejum. Cara, não pode ser isso. Porque eu quero reafirmar essa expressão, que Deus nos quer bem. Não é um castigo de Deus. Não é uma violência divina contra nós. Não é. E aí eu queria dizer que a nossa tradição de fé, a partir de Jesus, nos apresenta um Deus
cheio de afeto, cheio de carinho. É um Deus com um coração maternal, com braços longos para acolher e para abraçar. Porque a fé genuína, eu gosto de dizer e pensar isso, ela nasce dos afetos e não das certezas objetivas. Essa é uma afirmação de profunda espiritualidade. Deus nos quer bem. Deus nos quer bem. E a partir dessa afirmação que eu faço, eu queria dizer algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero dizer é que não só os obedientes são abençoados, e não só os desobedientes sofrem. Por que eu estou afirmando isso? Porque a vida é a vida para todos. O chão da história é o chão da história que todos nós pisamos, é assim. Se a gente pensar que só obedientes são abençoados, por aí a gente já vai perceber que não existe só obedientes, porque todos sofrem. E não só os desobedientes sofrem, todos nós sofremos. É uma questão da vida humana. Todos nós estamos nessa condição. O fato de você se relacionar com Deus não te coloca numa bolha protetora e que te livra de tudo o que é ruim. Não, cara. Você já experimentou o sofrimento e a dor, e talvez vai experimentar em outras dimensões. E isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com a sua humanidade. A humanidade é atravessada por essa finitude. E essa finitude nos diz quem nós somos. Gente. Gente sofre, gente sorri, gente chora, gente celebra. Faz parte da dimensão humana o sofrimento, então. Não tem a ver com Deus. Jó está experimentando isso agora, na reelaboração do conceito, porque a vida lhe trouxe essa oportunidade. Então eu diria para aquele homem no hospital, que não tem a ver com Deus, tem a ver com as escolhas que ele fez. E muitas vezes tem a ver com as escolhas que ele não fez. E outras vezes, tantas, tem a ver com escolhas que outras pessoas fizeram. E essas escolhas atingiram aquele coração. Porque a vida é assim. É uma rede de relacionamentos, de decisões, de opções. Então, não só os obedientes são abençoados, e não só os desobedientes sofrem. Porque Deus é bom, Deus nos quer bem. Todos nós, Deus, quando nos olha, Ele nos olha como queridos seus. Perceba que o sol nasce sobre justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Essa mesma chuva cai sobre a horta, sobre a plantação de justos e injustos. Não há, no olhar de Deus, aqueles que Ele mais ama, aqueles que Ele menos ama. Não há parcialidade em Deus, porque Deus é amor. Em segundo lugar, eu queria que a gente arrancasse da nossa cabeça e do nosso coração essa ideia de que Deus nos castiga. Deus não é o castigador celestial, se eu posso usar essa expressão. Não existe alguém em algum lugar com todo o poder, com um chicote na mão que no deslize humano ele chicoteia, ele castiga, ele pune. Não, Deus não é o castigador celestial. A gente precisa tirar essa imagem da nossa cabeça. Conta
Conta-se que a Madre Teresa, quando estava cuidando de leprosos, ela diz assim: Deus te quer bem. Deus é um pai que te ama. E um dos leprosos como que se saltou do seu lugar e disse: por favor, fala de novo isso. E ela diz: Deus é um pai que te quer bem. Deus é uma mãe que te acolhe. E aquele homem começou a chorar. E ela perguntou o que foi. E ele disse: não, ninguém nunca disse isso para mim. As pessoas sempre disseram que a minha condição física, adoecida fisicamente, significa que Deus nunca me amou, nunca me quis bem. E essa frase saindo da sua boca parece que me fortalece, parece que me dá forças, vai criando saúde em mim. Fala de novo. E ela dizia, repetidas vezes: Deus é pai e mãe que te quer muito bem. Então, a gente precisa tirar da nossa cabeça essa ideia de que Deus é um castigador celestial. O fato, aquilo que eu estou vivendo de ruim, de negativo, aquilo que a nossa sociedade vive hoje, agora, de ruim, de negativo, com esse vírus subtraindo tantas vidas, deixando tantas mães chorosas, tantos filhos órfãos, não tem a ver com a mão de Deus. Deus nos quer bem. E eu quero também dizer que com Deus nós podemos aprender que a vida pode ser maravilhosa, mesmo que ela seja perigosa. O pastor Ricardo sempre diz que viver não é para amadores. Viver tem um peso, tem uma carga, tem essas dimensões todas. Tem esse para lá e para cá. A vida é assim para todos nós. Com propostas diferentes, mas é assim para todos nós. E a gente pode aprender com essa vida, a gente pode aprender com essa vida do jeito que ela é. Porque Jó está se redefinindo a partir da sua condição. Ele absorveu a ideia por muitos e longos anos de que Deus era o castigador celestial quando ele errasse. E ele aprendeu, ele absorveu isso, mas num determinado momento ele percebeu Deus ao seu lado, na sua proximidade. E aí ele enxergou Deus com outros olhos, a partir de uma relação. E aí a afirmação dele, que nós já citamos aqui e lemos: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, agora a minha relação é outra. A minha experiência fala mais alto. A minha experiência contigo que desenha os meus caminhos nesse tempo e nesse momento. E eu sei quem tu és. Tu és bom e o Senhor me quer bem. Essa é a experiência de Jó. Então a vida e aquilo que a gente experimenta hoje pode ter um peso bonito. A periculosidade desse tempo, desse dia, pode ter um peso bonito para a vida. A gente pode aprender que Deus se relaciona com Deus não como alguém que pune, que castiga, e que o mal que me sobrevém vem dele. Não. Não é isso. Não foi ele nem os seus pais. Ele não pecou, nem seus pais. A vida fornece dessas. Eu queria deixar isso com o seu coração para que você repense alguns conceitos, redesenhando algumas possibilidades nessa relação com Deus. O mal que nos sobreveio não tem a ver com Deus. Tem a ver com escolhas, com opções e outras tantas coisas mais na dimensão humana. E Deus, onde está nesse momento? Deus está na sua casa com você. Deus está naquelas pessoas
que enxergaram o perigo na vida, mas estão redescobrindo a beleza da vida em outros setores e de outras formas. Onde está Deus? Deus está conosco aqui, nos consolando, através do Vivências Online, através dessa conexão. E eu não estou fazendo a conexão só com você, eu estou fazendo a conexão com tantas outras pessoas pelo Brasil afora. Assim como você está conectado, não comigo, mas também com tantas outras pessoas, Brasil afora. E percebendo, permitindo que Deus permeie o seu coração e o seu lar com essa doçura. Porque Deus nos quer bem. Se você puder, deixa o seu like aí. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso e acione o sininho para que você receba tudo aquilo que a gente produzir, todo o conteúdo nosso. Eu queria agradecer as vidas do Gustavo e do Lucas, que estiveram aqui no som, na música. E vamos ouvir mais uma música para a gente encerrar, então, para que o nosso coração seja embalado nos braços desse Deus tão bonito e que nos quer bem. Que Deus nos abençoe. Aleluia, vamos lá. Rei do meu coração, seja um monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio
abençoe você, o seu coração e os seus dias. Que a bênção do Pai, o consolo do Espírito e a vida que brota de Cristo Jesus estejam com você e com todos nós, Brasil e mundo afora, no nome de Jesus. Amém. E até a próxima.